TV Câmara Entrevista está de volta e o tema de hoje são as grandes coberturas jornalísticas. Para esta conversa, estamos recebendo o jornalista Rui Gonçalves Barbosa, que já trabalhou como produtor, editor, repórter e apresentador na rede EPTV e Globo News. Rui, de volta aqui ao nosso bate-papo, a gente já percebeu que você é um grande apaixonado justamente pela aviação, né? Pela sua história, de quase se tornar um piloto aí. Você já teve a oportunidade de fazer também, de trabalhar em grandes coberturas jornalísticas voltadas para o setor aeronáutico? Eu, por sorte, nunca precisei cobrir acidente aéreo, que é uma cobertura terrível de ser feita. Terrível em todos os sentidos, né? Pela tragédia em si e pelas dificuldades de apuração, principalmente no início, né? O início de uma cobertura pós um acidente aeronáutico é bastante complicado. Por sorte eu não precisei, porque eu não sei se... Esse é o tipo de coisa que realmente mexe comigo, talvez por causa do meu vínculo emocional com a aviação. Mas cobri muito o setor aeronáutico. E uma fase da minha carreira, quando eu tinha deixado já a televisão, eu fui editor-chefe de uma revista de aviação. Na realidade eram duas revistas, uma revista sobre aviação e uma revista sobre infraestrutura aeroportuária. Então, talvez tenha sido o ano que o meu trabalho foi mais prazeroso, né? E aí a gente... Talvez tenha sido o ano que eu mais viajei fazendo uma reportagem, né? E eu acho que foi bastante interessante. E eu acho, o que mudou a minha vida nesse período foi que o seu Osiris Silva, fundador da Embraer, era o principal colunista dessa revista que eu era editor-chefe. Então, todos os meses eu tinha que trocar algumas conversas com ele, porque ele produzia o artigo que fechava a revista, né? Então, toda edição, a última publicação era o fechamento com o seu Osiris, e ele trazia um tema relacionado com a aviação. E o seu Osiris é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Alguém que fez tudo o que ele fez na vida e se mantém uma pessoa humilde, porque era exatamente essa relação que eu tinha com ele. Ele tinha um espaço na revista, que era uma página para escrever, então você sabe mais ou menos a quantidade de toques, né, de caracteres que você coloca nessa página. Ele sempre escrevia mais, né, porque ele não fazia conta. Ele simplesmente escrevia o artigo, mandava para mim e falava assim, fique à vontade para cortar o que você quiser. Imagina a responsabilidade que é cortar a linha de pensamento dos seus Osiris. Eu não podia, então eu tinha que dar uma sintetizada, encurtar umas frases. Era sempre o que me dava um pouco mais de trabalho na revista, era conseguir fazer aquilo sem perder aquela essência dos seus Osiris, sem modificar o estilo da escrita dele, né? A minha obrigação era fazer aquilo caber numa página. Mas eu tinha que fazer isso com critério, eu não podia mudar o estilo, não podia mudar nada do que ele colocou, eu só precisava condensar para adequar o espaço. E foi essa relação com ele que acabou me trazendo para São José dos Campos. Como eu disse, eu não sou daqui, então aí eu passei a fazer parte do Invoz, que é uma associação sem fins lucrativos que foi criada pelo seu Osiris em 2017, e por começar a fazer os trabalhos voluntários, sempre voluntários, com o Invoz, eu acabei tendo a minha vida se deslocando para São José dos Campos, e aí vim para cá de Malicuia e estou aqui desde 2017. Rui, falando agora sobre as novas tecnologias, né? Na sua opinião, você acha que as redes sociais, por exemplo, mudaram talvez ali o formato das grandes coberturas? As redes sociais, elas modificaram completamente a forma como as pessoas se comunicam e consomem informação. Isso é fato, para o bem e para o mal. De novo, como eu estava dizendo, né, a gente pode olhar isso por diferentes ângulos. O ângulo que a gente mais observa é o ângulo dos malefícios que elas têm causado, porque eles geram um impacto muito forte. E vamos ser claros, recentemente houve o sucesso daquele filme, da série da Netflix, O Adolescência, que
que contam uma história fictícia, mas que o roteirista se inspirou em muitos fatos reais, ele criou uma história fictícia, captando essas informações, principalmente do noticiário, e ele relata a história de um rapaz, um garotinho de 13 anos de idade, que comete um homicídio contra uma menina de mais ou menos da idade dele, né? Estimulado por essas relações nas mídias sociais. Isso é um problema seríssimo e a gente precisa cuidar. Olhando do outro lado, né, se essa é a capa, vamos olhar para a contracapa. A gente nunca teve tanto acesso à informação de boa qualidade e gratuita como a gente tem agora. Quem é mais velho se lembra que antes, para você ter informação, você precisava pagar por ela. Tirando o rádio e a TV aberta, que vinham de graça, teoricamente, tudo mais você precisava pagar. Então você tinha que ir a uma banca de jornal e comprar o jornal do dia, comprar uma revista, ir a uma livraria comprar um livro. Hoje na internet, quase tudo está lá disponível de graça. De novo, pelo bem e pelo mal. Sim. Então, a gente tem um nível de acesso a boa informação como nunca. Quando eu fiz o projeto desse livro, eu estava prevendo fazer viagens para consultar arquivos, para conhecer locais, né, e tudo mais. Eu não precisei me deslocar para esses locais. Os arquivos já estão digitalizados, o mundo inteiro já está fotografado, você já sabe. Então, isso criou uma possibilidade assim, muito grande de você fazer, de você acessar conhecimento e informações com muita qualidade, a ponto de você poder produzir um livro com 300 páginas, contando uma história que é bastante complexa. Então, da mesma forma que eu usei a internet para chegar nesses conteúdos, né, você pode chegar na internet para conteúdos que não são conteúdos, vamos chamar assim, positivos, que vão agregar algo bom na sua vida. Eu acessei muito o arquivo da Fundação Getúlio Vargas e muito o arquivo da Biblioteca Nacional. Eu não precisei ir para São Paulo, eu não precisei ir para o Rio de Janeiro. Estava tudo dentro do site do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e da Biblioteca Nacional. Então, isso é riquíssimo. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente, via de regra, a gente não está interessado em fazer isso no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, você quer usar as redes sociais como diversão, ou até como de uma forma muito passiva, recebendo, sabe-se lá de onde está vindo, e absorvendo aquilo sem um olhar crítico, né? Sem se perguntar, mas isso é verdade ou não é? Não é porque chegou por meio de alguém que você conhece, que você confia, que aquilo é verdade. Quando você está aqui diante da imprensa profissional, você tem a qualidade do trabalho jornalístico, né, e uma figura jurídica que, em última instância, se você não concorda, você manda um advogado processar. Quem é que você processa com relação ao fake news? Sim. Não tem endereço, não tem um profissional responsável por aquilo, ela é feita de forma anônima, ela é colocada dentro de uma estrutura que é difícil de ser rastreada, né? Então, a primeira coisa, quando você vê nas mídias sociais, se você não consegue identificar facilmente a origem, muito provavelmente você está diante de uma fake news. Porque se for um conteúdo jornalístico, você vai saber identificar as pessoas, você vai saber quem está falando, fonte, né? Você vai saber quem é a fonte, você vai saber qual é o endereço do veículo de informação ou do profissional de informação que produziu aquilo. Exato. Se não tiver isso, a chance de ser uma fake news é muito grande. Então, como as pessoas não estão aptas a fazer esse tipo de leitura, que a gente faz com naturalidade, porque é o nosso dia, checar fontes, né? As pessoas consomem conteúdos de péssima qualidade e que geram reações que têm sido bastante ruins
para a sociedade na atualidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Certo. Rui, eu não sei se você concorda, mas acho que a gente, jornalista, concorre com o imediatismo justamente da internet, né? Sim. Como manter a qualidade na apuração e não ficar para trás ali na velocidade da notícia? A gente respira fundo. Vou de novo dar um exemplo. Eu estava em TV e tinha um pessoal que cobria o mesmo assunto para a internet. A cobertura era diferente. Eu estava prestando atenção no que a pessoa estava ouvindo. Quem estava fazendo a cobertura para a internet estava com o notebook conectado, aberto, e a pessoa ia falando, ele ia digitando. Qual é a diferença dessa informação dele para a minha informação que vai ao ar depois? Ele está, num primeiro momento, num processo de pegar a informação e transmitir. Ele não está fazendo uma análise do que está sendo ouvido. Então, o primeiro, eu acho que a importância de também entender qual é esse processo é o seguinte: quanto mais imediato, mais relato é a informação. Então, a informação mais rápida que chega até você é uma informação que ela é pouco apurada. Quando eu ficava prestando atenção naquilo que estava sendo dito, e o meu trabalho era começar a ligar os pontos, contextualizar e tudo mais. Então, quando terminava, por exemplo, uma coletiva, o texto daquele repórter da internet era um texto descritivo e que já tinha ido ao ar. Qual era o meu trabalho para fazer 15 minutos depois dele? E 15 minutos é pouquíssimo tempo. Era entrar no ar ao vivo e trazer uma informação pouco melhor apurada, mais contextualizada e, se possível, já com uma capacidade de fazer uma interpretação crítica daquilo que a gente estava ouvindo. Então, entre o relato puro e simples e 15 minutos depois, eu tentando trazer essa informação de uma maneira mais rica, pense que 15 minutos é muito difícil de você conseguir elaborar tudo isso, se preparar, se colocar diante de uma câmera, com um microfone, com luz, com retorno, combinando tudo, e você entrar e trazer esse tipo de informação. Então eu acho que essa tarefa ela tem se tornado cada vez mais difícil, porque ela envolve alguns processos que têm um certo nível de complexidade, por mais simples que estejam se tornando hoje, mas principalmente quando você está falando de televisão, existe a complexidade desse processo como um todo que nos coloca aqui, né? Existem necessidades técnicas para fazer isso. E você levar a informação apurada e com visão crítica e conseguir fazer isso enquanto você está envolvido com essa complexidade é um grande desafio. Sem dúvida. E às vezes pode acontecer nessa corrida de você deixar passar alguma coisa importante. Eu já deixei passar. Eu tinha uma informação, ela não tocou na minha. Quando eu ouvi, eu não percebia a relevância dela. Eu achei que outra informação que tinha chegado na hora tinha sido mais importante. Rapidamente eu tive que me colocar na frente da câmera e eu dei ênfase aqui. Quando a poeira baixou e que todo mundo olhou, me cobraram. Por que você não falou disso? Eu juro, eu não me lembrava de ter ouvido aquela informação. E aí é justamente isso. Sobre aquele assunto, certamente eu não estava tão bem preparado, de forma que, ao ouvir aquela informação, eu entendesse que aquela era a principal informação da notícia que eu tinha, e não a que eu dei destaque. E aí, meu amigo, você passa uma semana sendo cobrado. Sem dúvida. E por quê? Porque as coisas aconteceram muito rápido. Sim. As coisas eram um fato muito importante, que tinha necessidade de uma entrevista muito rápida com a fonte, um deslocamento até uma posição para uma entrada ao vivo. Nesse meio do caminho você tem que ir elaborando a ideia, conversando com o editor na redação, se colocando na frente da câmera e, quase sem testar áudio, já entrar falando. Então,
a chance de acontecer uma imprecisão, como foi essa, não foi um erro, foi uma imprecisão. Por quê? Porque eu dei ênfase em algo que deveria ser secundário. Mas o imediatismo, infelizmente, nos leva a essas Leva a isso. pequenas falhas. O que acontece? Qual é o lado bom disso? O lado bom disso é que você tem tempo, você tem um próximo jornal. E a resposta que eu dei é: coloca no próximo jornal. E não seria um problema se não fosse justamente essa necessidade, dessa concorrência pela informação mais rápido. Porque aí, quem teve meia hora e não 15 minutos para passar a informação, e certamente estava um pouco mais por dentro daquele assunto e conseguiu perceber essa relevância, conseguiu fazer uma matéria melhor. E aí não foi o meu veículo que deu aquela informação, foi o outro. E aí a cobrança é muito grande. Porque era muito grande porque você estava no veículo líder. Então o veículo líder não pode se dar ao luxo disso acontecer. Mas acontece, porque é feito por pessoas. Sem dúvidas. Ainda falando sobre novas tecnologias, você acha que a inteligência artificial está transformando ali o trabalho das grandes redações, por exemplo? Eu acho que vai ajudar enormemente. Eu tive uma aula com um especialista nessa área de digital e ele começou a demonstrar como é que a inteligência artificial pode ser um grande aliado dos jornalistas. É uma situação bastante comum nas redações. Você recebe um calhamaço de papel, via de regra é decisão judicial, que é divulgada pelos tribunais, tem centenas de páginas, e para você descobrir o que tem de relevante ali, você tem que ler um documento extenso, numa linguagem que não é a coloquial, que é uma linguagem técnica, que envolve termos, expressões jurídicas em latim. Nossa. A gente tá falando disso, está acontecendo agora. Você precisa ler tudo isso e transformar numa reportagem. Vamos pegar decisões do Supremo que acontecem todo dia. O ministro decide que vai liberar para a imprensa o processo envolvendo aquela figura importante ou outra. O documento tem 500 páginas, você tem que entrar ao vivo para falar sobre isso. Como é que você descobre? Você tem duas formas: ou coloca um batalhão de gente lendo isso, e você vai ter que ter um batalhão de gente que consiga ter documentos jurídicos para interpretar aquilo e poder passar. E você vai fazendo isso aos poucos. Eu li esse pedaço, vamos falar o que tem deles. Aí você faz esse outro pedaço, vamos falar o que tem no outro. Com a inteligência artificial, você pega esse documento, joga para dentro da inteligência artificial, sobe para ela, configura a inteligência artificial, não acesse mais nada além desse documento. Me diga do que ele trata. E escreva para mim como se eu fosse um adolescente de 16 anos de idade. Eu quero entender isso. Não quero termos em juridiquês. A inteligência artificial faz isso para você em segundos. Sim. Então você começa a perguntar para ela e ela vai destrinchando aquele documento. Olha, o que tem na sentença? Qual é tal coisa? Olha, escreva para mim em 15 linhas. Ela te faz isso. Então, para o jornalismo, é de uma funcionalidade maravilhosa. Para acessar questões relacionadas com grandes processos, para você fazer cruzamento de dados baseados em tabelas, bancos de dados. Então, você pega dados do IBGE, estatísticas, o que for, você pega os microdados. Se você não souber uma linguagem de programação, se você não souber Python, se você não souber SQL, você não consegue acessar essas informações. Você precisa de um cara que tenha feito isso, estudado, para que ele possa fazer. Só que ele não entende de notícia. Ele entende de tabela, ele entende de pegar informações, cruzar e gerar uma nova tabela. Com a inteligência artificial, você é capaz de manipular essas tabelas com a visão do jornalista, simplesmente dizendo para a inteligência artificial: junta essa tabela com essa tabela e me diz tal coisa. E apresenta isso para mim em forma de gráfico, de uma maneira muito rápida. Então,
esses exemplos eu acho assim, maravilhosos, Eu também como acho. uma grande forma de ajudar no processo jornalístico. Sem dúvidas, ainda mais quando a gente fala de grandes coberturas, que Sim, envolve uma sim, centenas de fatos, de personagens, né? sim. São muitas informações ali ao mesmo Muita tempo. coisa. Quando você tem muita fonte, muito dado, é complicado. A gente leva um tempo. Né? E a gente tem, de Sim, novo, as limitações. Às vezes você não consegue entender exatamente o que está escrito, porque você é um jornalista, não tem formação em direito. Né? E a inteligência artificial ela começa a fazer isso. E ela faz isso, a gente está falando na mesma língua. Esse documento não precisa estar no seu idioma. Ele pode estar numa outra língua, a inteligência artificial vai traduzir para você e te entregar isso de uma forma bastante destrinchada. Então, eu acho que para o jornalismo essa é uma das grandes vantagens da inteligência artificial. Quais são os problemas? Manipulação. E aí, a gente vai concorrer com pessoas que estão interessadas em produzir mentiras com um determinado objetivo. E sempre o objetivo está relacionado com o poder e com dinheiro. Você não recebe à toa uma fake news pelo seu WhatsApp. Ela tem uma intenção. Você não sabe qual é a intenção, mas ela tem uma intenção. E a gente precisa concorrer com isso. E você vai concordar comigo que a realidade é bem mais chata do que essas coisas que podem ser criadas e tudo sem mais. dúvidas. Quando a gente chega na redação e recebe uma informação que você acha que é bombástica, a primeira coisa que a gente faz é colocar tudo em dúvida. Porque, via de regra, as coisas não são bombásticas. Elas não são bombásticas, elas são corriqueiras. Né? Então, toda vez que chega uma informação para você que o negócio parece ser incrível, duvide, porque coisas incríveis no mundo são bastante raras. Via de regra, a gente não tem esse material incrível para trabalhar no dia a dia. Com certeza. Rui, a gente está chegando no final do nosso programa, mas antes de terminar, né? Além de jornalista, você é escritor também. Você trouxe aqui um livro para nós. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Legal. Esse livro, Saga da criação do 14 Bis, a criação da Embraer, é um livro que eu passei os últimos 3 anos escrevendo e ele conta a história da criação da Embraer sob uma perspectiva um pouquinho diferente, sob uma perspectiva histórica. Né? O Seu Zires, uma coisa que eu sempre ouvi dele, e quando eu comecei a trabalhar com ele, a curiosidade foi aumentando, ele sempre, quando você diz, o fundador da Embraer, ele complementa, eu não fiz isso sozinho. E aí o meu desafio foi dizer quem foi fundamental para isso. E assim, muita gente foi importante para a criação da indústria aeronáutica brasileira ao longo do século XX e que levou à criação da Embraer. Mas eu queria dizer, eu consegui identificar quem são as 3 pessoas essenciais para tudo isso. E essas pessoas, 3 pessoas, se você retirar uma delas, você não tem a Embraer no final. Que são, primeiro, Casimiro Montenegro Filho, que foi o criador do ITA e do CTA, o Seu Osiris, que conseguiu colocar o projeto para a construção do avião Bandeirante e que deu as condições para a criação da Embraer, mas tem uma terceira pessoa nessa história que é praticamente desconhecida de todo mundo, que é o Paulo Vitor da Silva. Paulo Vitor, ele foi o comandante do CTA nesse período em que o Seu Osiris estava construindo o Bandeirante, e se não fosse a capacidade dele de articulação nos bastidores, a gente não chegaria ao decreto de criação da Embraer. Paulo Vitor teve uma importância fundamental e ele é uma figura desconhecida. Todos 3 acabaram seguindo um caminho muito parecido, todos os 3 são engenheiros aeronáuticos e foram pilotos da Força Aérea Brasileira, né? Porque naquela época, né, a gente está falando da primeira metade do século XX, você não tinha a aviação comercial como você tem hoje. Então, o ingresso no mundo da aviação se fazia pelas Forças Armadas. O avião era essencialmente uma arma, né? uma divisão das forças Armadas. Começou na Marinha e no Exército, depois houve a formação da Força Aérea, isso no mundo inteiro. E a Força Aérea Brasileira nasce justamente nos anos 40. Né? Nos anos 40,
Casimiro Montenegro era coronel, Paulo Vitor era tenente, o seu Osíris estava sonhando em ser avião e estava se preparando para ingressar na FAB. Então, essa história em comum dessas três pessoas, elas são o eixo fundamental que conta essa história, que começa lá no 14 bis, com um ponto fora da curva, né? Porque quem lê o livro vai ver que o 14 bis e Santos Dumont não tem nada a ver com a indústria nacional brasileira, tendo eles ou não tendo, a indústria nacional brasileira seguiria esse caminho, eles não influenciaram diretamente nesse processo. E, por outro lado, como é que essas três pessoas conseguiram convencer um país que a gente seria capaz de fabricar aviões? E isso eu acho que é fundamental, porque nós ainda somos um país com uma base industrial bastante limitada. Se você olhar a lista de exportações brasileiras, você vai ver lá produtos agrícolas, produtos minerais, aí no meio tem avião e aí continua, produtos agrícolas, produtos minerais. Então, basicamente, nós somos um país exportador de commodities, mas que no meio disso conseguimos exportar avião. E essas três pessoas, elas fizeram com que houvesse um entendimento para que a gente fabricasse aviões. E essas pessoas, para mim, elas foram grandes idealistas, pessoas que viram no Brasil uma capacidade que a maior parte de nós nega até hoje, que é de fazer esse tipo de um trabalho tão complexo, e conseguiram convencer um presidente da República e ministros a assinarem um decreto para a criação de uma estatal para fabricar aviões. Porque foi o único caminho, eles tentaram outros. E eu gosto sempre de dizer, principalmente para aqueles que falam assim, o mercado regula, o mercado acerta tudo. Não, o mercado não acerta tudo. Eles tinham um protótipo desse avião voando, eles tinham um segundo avião em montagem, eles tinham ferramental, tinham gente capacitada e tinham um contrato que só de cara já pedia 80 aviões para essa empreitada que eles estavam dizendo. Eles foram ao mercado oferecer isso para qualquer empresário que tivesse vontade de juntar tudo isso e começar a fabricar aviões. Nenhum empresário no Brasil aceitou esse risco. Nenhum. Então, se não fosse efetivamente a intenção do governo, da criação dessa estatal no início, que era uma empresa de economia mista, logo de cara, a gente não teria. Então, eu acho que é isso que precisa ficar entendido. Que sim, há uma parte do desenvolvimento do país, uma parte importante do desenvolvimento do país, não vai ser realizado pela iniciativa privada. Quem tem que tomar o risco é o governo, com gente de dentro dessa estrutura, e a Embraer é prova disso. Bacana. Quem quiser encontrar o livro? O livro Saga do 14 bis, a criação da Embraer, está disponível no site do Invoz, invoz.org, invoz.org. Aí é só fazer o pedido do livro. É a única forma de fazer a comercialização do livro. Esse é um projeto do Invoz, realizado através da Lei de Incentivo Fiscal da Fundação Cassiano Ricardo de São José dos Campos e que teve o patrocínio da Embraer. Maravilha. Rui, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, um prazer enorme poder falar desses assuntos com você e com o seu público. Muito obrigado. Eu agradeço muito pela oportunidade. E assim encerramos mais um TCE. Se quiser rever este episódio ou compartilhar o conteúdo, acesse o canal da TV Câmara Jacareí no YouTube e acompanhe também as nossas redes sociais. Aproveite para deixar sua opinião e sugestões de temas que gostaria de ver aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.